Muito bem, de volta e comunicando aqui pelo Supermanhã, o ponto alto da notícia, da programa da sua Jovem Pan News, aqui direto de Maceió para o Brasil e para o mundo, também pela internet, tá? Olha, hoje, terça-feira, sempre recebemos aqui o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos, ele que nos ajuda a entender os mundos, né, da que cercam aí as pessoas, a cabeça das pessoas, acima de tudo. Como psicólogo, analisando sempre temas, né, importantes e relevantes também para o nosso dia a dia. Você tem acompanhado? Há pouco mais de uma semana, Alagoas ficou estarrecida aí com o desaparecimento do jovem universitário Abinael. E o mais impressionante é que um amigo, né, de trabalho, um colega de trabalho, é apontado como mentor aí do desaparecimento, depois, consequentemente, da trama que levou à morte ao jovem Abinael. O Jensen, né, Dowell, ele é apontado, segundo a polícia, como uma pessoa invejosa e que a inveja teria sido o principal motivo para a morte. E, obviamente, a repercussão desse caso nos leva também a tratar no programa de hoje sobre a inveja. Que sentimento é esse, se é que a gente pode classificar como um sentimento, que atrapalha tanto a vida do invejoso e do invejado, né? Principalmente que pode levar naturalmente até a morte. Doutor Arnaldo, obviamente acompanhando a repercussão dos fatos durante a semana, optou por trazê-lo também nesta terça-feira para ajudar você a entender o que pode acontecer e principalmente como tratar, acima de tudo, essa questão. A inveja é um transtorno? É um sentimento? Como é que a gente define essa situação na vida das pessoas? Muito bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da Jovem Pan. E, Marcos, como você já colocou muito bem, né, a situação, é sim, Marcos, um transtorno, tá certo? E ele tem a origem, né, desde a criança. Quanto mais a mãe ela descuida do cuidar, né? Ela não cuida. A proporção do descuido da criança pode, lá no futuro, a criança ela se tornar um transtorno de inveja. Ou seja, esse sentimento. É como se fosse assim, Marcos. Ele tem a mãe, esse relacionamento com a mãe, quando ele é precário, quanto maior, pelo menos é a literatura que destaca, quanto maior a precariedade do cuidar do bebê, pode desencadear um sentimento de inveja. Quer dizer que a criança vai acumulando isso ao longo da vida? Eu vejo só. O que é que determina a inveja? É aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de frustração de que o outro tem, da felicidade do outro, e para ele sobreviver, ele tem ódio, ele quer acabar, ele quer destruir o outro. É até paradoxal isso, né? Mas Freud colocou muito bem isso, que é a pulsão de morte. Você tem a agressividade no momento, ele pode estar, inclusive, preservando a tua vida. Você é agressivo para preservar a tua vida. É paradoxal isso, mas é a realidade. É isso que acontece. Então, o sentimento de inveja, ele é tão intenso e quando chega no extremo, né? Quando chega, porque todo mundo, em determinado momento, você pode ter o sentimento de inveja, mas você não vai ter um comportamento tal que vai fazer com que eu destrua o outro, né? Ou que o outro tem para você ficar bem. A gente tem, ninguém fique preocupado, né? Porque de um determinado momento você teve aquele sentimento ali de inveja, mas não é quando ele se instala, né? Porque ele é um processo, Marco. A gente fez aqui uma breve pesquisa e detectou o seguinte, que os transtornos, alguns transtornos, como, por exemplo, o antissocial, que é aquela pessoa fria, né? O narcisista, o transtorno borderline, esses transtornos, ele tem um componente de inveja muito forte. Então, esse transtorno,
afetivo de inveja, esse sentimento, ele pode desencadear, inclusive, como a gente já, né, pelo menos a imprensa, né, colocou isso, que um dos fatos a gente não tem certeza, né? Mas eu fiquei impressionado que é a linha de investigação da polícia, né? Exatamente. Ele não tinha outro motivo a não ser esse de, já que o rapaz teria o ajudado, porque isso é um detalhe. A vítima, o Abinael, ajudou o Doel a entrar na empresa. Passou para ele detalhes do trabalho, de como deveria ser desempenhado. E, posteriormente, de acordo com quem passou a conviver com ambos e conhecia, ele passou a se vestir como o rapaz, a ter um modelo de carro parecido com o do rapaz, a ter um visual até, né, deixar uma barba, a vítima tinha essa barba, deixar também, quer dizer, e a preocupação em, no ambiente de trabalho, querer desempenhar a função do outro durante o desaparecimento. Então, isso do processo de investigação, além dos contatos telefônicos, foi se percebendo essa situação. E aí, a primeira vez na crônica policial, que desde que eu acompanho, em que uma linha de investigação, ou pelo menos a principal linha de investigação, indica que a inveja pode ter sido a causa de um homicídio. Isso é que está impressionando todo mundo, Arnaldo. É verdade, Marcos. E veja só, quando o processo já, Marcos, está instalado, né, no transtorno, ele realmente fantasia aquilo que o outro tem. É como você falou mesmo, ele se veste, ele quer ter o que o outro tem e sente prazer em destruir aquilo para se preservar, para se sobressair com relação ao outro. Ele tem o ódio do outro, ele quer sobressair com o outro, mas na verdade ele é uma pessoa, o invejoso é uma pessoa frustrada, é uma pessoa vazia, é uma pessoa que não tem, ela não consegue nem, inclusive, até gerir a tua própria vida. Então, esse sentimento, né, de inveja, ele realmente é preciso que as pessoas percebam, porque, inclusive, são aquelas pessoas, mas vamos citar aqui algumas características. É uma pessoa que nunca elogia, tem um bom discurso, você consegue, vamos dizer, ludibriar a capacidade da pessoa. Ele é envolvente. Né? Ele consegue fazer isso. Ele tem um dos transtornos também, um sinal, que a gente já até citou aqui no antissocial, que é a mitomania, ou seja, mente muito, envolve as pessoas, tá certo? Ele tem impulsividade também. Então, é uma pessoa, parecido, Marcos, com o que a gente já discutiu aqui, com o antissocial. Que ele é muito fria, ele consegue envolver, ele se faz de amigo daquela pessoa, mas na verdade tem ódio daquela pessoa, tem ódio do que a pessoa tem, da felicidade que ela tem, e por conta disso, dizer, o comportamento, né, assim, mais extremo é esse que aconteceu, né, na semana passada, né, e que pode até desencadear esse comportamento extremo que foi tirar a vida do próprio amigo. Né? Isso é a confirmação de que haja esse transtorno, né, é assim que é tratado na psicologia, pode torná-lo inimputável, ou seja, ele não ser apontado como alguém que tinha noção e clara consciência do crime que estava cometendo, ou isso ainda há um caminho a ser percorrido para confirmar essa informação, Arnaldo? Olha, num determinado momento, Marco, ele sai, vamos dizer assim, da realidade, fantasia tudo que o outro tem, tá certo? Eu confesso a você que eu não sei ainda, né? O caminho será adotado. Se inimputável ou não, mas eu não sei, a gente tem que dar uma pesquisada, tá certo? Mas eu acredito que não, porque ele tem consciência do que está fazendo, tá certo? O inimputável é aquela pessoa que ela não tem noção nenhuma. Ela viveria diariamente fora da realidade. O esquizofrênico, ele não tem, não tem. Uma boa parte do tempo ele fica sem ter noção da realidade. Certo. Aí é uma situação. É uma situação,
Mas o transtorno afetivo do invejoso, ele tem consciência, tá certo? Ele tem. Eu confesso que eu preciso até dar uma pesquisada. Porque diante da repercussão do caso, né, e para você que ligou o rádio agora, estamos aqui com o psicólogo Arnaldo Santos, hoje tratando da inveja. A inveja é a principal linha de investigação adotada pela polícia para o caso Abinael, né, para o assassino que planejou a morte do jovem Abinael. E quando surgiu essas informações, a partir do que foi passado pela polícia, alguns especialistas foram ouvidos pela imprensa e passaram exatamente a relatar a necessidade de se fazer uma análise comportamental do assassino, pelo menos do jovem acusado dessa trama de morte. E aí eu passei a entender que a possibilidade de, obviamente, ter um diagnóstico de algum transtorno torná-lo inimputável. Traduzindo para você que está me ouvindo, é tirar a responsabilidade criminal de quem planejou a morte. Por isso que o doutor Arnaldo está tendo cuidado. A um primeiro momento não seria, ele responderia como um cidadão comum, cumpriria a pena num presídio comum, quando que, se houver exatamente essa compreensão de que é inimputável, ele primeiro cumpriria a pena não num presídio, mas sim num manicômio. Então isso vai determinar daqui para frente detalhes importantes a serem considerados. A gente não pode falar, não é o caso que ele trata. Se tratasse, não poderia estar tratando aqui no nosso quadro, até por uma questão de ética profissional. Estamos apenas generalizando. O que é que o senhor considera importante tratar ainda mais sobre esse tema da inveja? Olha, Marcos, veja só, é como a gente... qualquer transtorno, ele pode ser detectado logo no início, né? Tem alguns sinais que a gente pode detectar. É difícil você admitir, né? Qualquer pessoa admitir que tem inveja, porque a inveja, inclusive, é um pecado capital, né? É um dos pecados capitais. Mas é aquela velha frase que eu venho aqui já de vez em quando a gente coloca na mesma tecla. É preciso, Marcos, que as pessoas tenham consciência, tenham maturidade intelectual, tenham maturidade psíquica para dizer, olha, isso está me incomodando. De repente, a pessoa, vamos lá, está ouvindo aqui o nosso programa, diz, caramba, eu estou ouvindo um colega meu, uma colega minha, e eu estou sentindo desconforto porque ele tem isso, ele tem felicidade. Caramba, então é um sinal, não é nada demais, tá certo? Porque tudo, Marcos, todo transtorno, ele não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. De evolução. Ele vai, a origem, segundo aqui a literatura, na origem, desde bebê, você vai se tornando invejoso. Vamos lá, muitas vezes, até um parente, o próprio pai, a própria mãe, você tem 2 ou 3 filhos, aí uma pessoa pergunta, quem é o mais inteligente? Aí você aponta um dos filhos. Esse sentimento de humilhação, ele pode estar contribuindo para lá no futuro, ele possa desencadear uma inveja. Você vê só, você diz que um dos seus filhos na frente dele é mais inteligente, é mais criativo. Você pode estar ali naquele momento, você pode dizer, olha, está humilhando, né? E aí esse sentimento de humilhação, de vazio, ele pode processar, quando chegar na fase adulta, ele pode desencadear, não estou dizendo que vai acontecer, mas existe essa possibilidade, tá certo? É humilhação, você não ter o cuidado que deveria ter quando criança, quando adolescente. Não estou dizendo que ninguém, e não psicologia não é matemática. Esses sinais, esse descuido, mesmo do bebê, mesmo com criança, adolescente, ele pode desencadear uma humilhação, ele pode lá na frente desencadear esse sentimento de inveja. Então, todo transtorno, ele tem um processo, e ele pode ser detectado no início. A pessoa, inclusive, pode também, né, ela sentir incomodada com aquilo que o outro tem, e tem que ter, Marcos, maturidade suficiente. E uma coisa que incomoda, né, é um comportamento também sutil. Um exemplo, a pessoa quer concluir um relatório X um tal dia,
e naquele dia de você concluir, você não vai para o trabalho, para o teu chefe ficar em mau lençóis, vamos dizer assim. Então, são sutilezas que você pode estar praticando ali, estar denegrindo a imagem do outro, quer o lugar do outro, fica mal quando o outro se sente feliz, quando tem algum bem. Então, esses comportamentos, ele pode estar sendo processado aí, esse transtorno afetivo, que é a inveja, e pode desencadear, inclusive, né, um fato mais grave. Para essas pessoas que reconhecem de maneira madura que precisam de ajuda, a gente tem um caminho que, inclusive, é um caminho que faz com que o Dr. Arnaldo esteja aqui todas as terças-feiras, é a gente divulgar o projeto do Cavida, que é o centro, né, esse centro importante que tem apoiado o tratamento psicológico com psicólogos voluntários e que está também à sua disposição. A gente tem aqui a presença do Arnaldo, obviamente apresentando alguns temas, não é nenhum tipo de consulta pelo rádio, pelo contrário, é a apresentação dos temas para despertar em você o interesse e esse processo de autoconhecimento e de descoberta, exatamente para que você perceba que, uma vez precisando de ajuda, você tem onde procurar. E o Cavida faz esse trabalho aqui na capital lagoana, na rua Walter Ananias, é a rua da Polícia Federal, ali no bairro de Jaraguá, um pouco mais adiante da Polícia Federal, mas do mesmo lado, após a esquina da Polícia Federal, tem lá o Cavida. E você pode procurar ou até telefonar e procurar detalhes para saber qual o melhor dia para você buscar essa ajuda. Então, toda a reta final da participação do Arnaldo, os últimos minutos, é exatamente para ele falar do trabalho do Cavida e, mais uma vez, fica à vontade, Arnaldo. Isso, Marcos, veja só, as pessoas que podem, né, ter esse sentimento, Marcos, não são todas elas, todo mundo, ficar aqui bem claro, tá certo? A gente tem num determinado momento que você tem aquele sentimento de inveja, mas isso não significa dizer que você quer destruir o outro, né? Quer acabar com a felicidade do outro, quer acabar com o bem que o outro tem. E isso é extremamente, quer dizer, o sentimento mínimo todo mundo tem. A patologia, ela se instala quando você, o teu comportamento, ele se torna destrutivo da felicidade do outro, do querer o lugar do outro. Então, aí precisa realmente que você procure um profissional. Aí, só repetindo, a gente, o Cavida, né, nós somos 19 psicólogos, mais duas pessoas que trabalham na parte administrativa, e estão à disposição, Marco. A gente atende ali na rua Walter Ananias, 341, ali junto, próximo da Polícia Federal, e estamos sempre à disposição. O telefone? É o 3326-2774. 3326-2774. Na próxima semana, o Arnaldo vai trazer um outro tema importante relacionado à psicologia e nesse Papo Cabeça, de maneira tranquila, a gente aborda aqui dentro da nossa programação. Uma boa semana, Arnaldo. Até, sem inveja, né? Até lá. Sem inveja. Vamos trabalhar, que queira o bem do outro, né? E não o mal do outro. Isso que é mais importante. Muito, talvez por isso tenha sido encarado como pecado, né, Diogo? O Diogo, que estuda muito, quer exatamente uma maneira de manter uma harmonia entre o convívio das pessoas. Agora são 7h31, 7h31, termina aqui o nosso quadro, o Papo Cabeça.